A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos de Estudando a Palavra com perguntas e respostas. E hoje nós vamos dar continuidade, ao livro de Atos, na parte 2 deste vídeo, na continuação do livro de Atos. Amém, irmãos? Então peço que os irmãos se preparem desde já. Vou compartilhar aqui a tela com os irmãos. Os irmãos aguardem só um minutinho. Vou compartilhar. Compartilhando aqui com os também, compartilhando com os irmãos. Então vamos começar aqui com a pergunta de número um. Qual a importância, do capítulo 13 de Atos? Então, o capítulo 13 ele marca o início da terceira divisão do livro. Na primeira parte, nós vimos que as atividades estavam centralizadas em Jerusalém. O objetivo era alcançar primeiramente os judeus. A segunda parte mostra o evangelho ultrapassando os limites de Israel, indo até a Síria e outras províncias romanas. Na terceira parte, os acontecimentos se centralizam em Antioquia, fora de Israel. Eu tenho a pergunta de número 2. Como era a igreja de Antioquia? A igreja de Antioquia tinha um número de líderes bem expressivo. Era uma igreja sensível ao Espírito Santo. Foi a igreja de Antioquia que enviou Barnabé e Saulo, mediante a orientação do Espírito Santo. Barnabé e Paulo foram consagrados e enviados mediante a imposição de mãos, mostrando que a igreja iria sustentar a missão deles. Pergunta 3. Por que na primeira viagem Barnabé e Paulo passaram pela cidade de Chipre? O que aconteceu lá? Porque quem estava na liderança era Barnabé. O Espírito Santo chamou primeiro a Barnabé e depois Saulo. Como Barnabé nasceu em Chipre, era natural que eles começassem a viagem por Chipre. João Marcos, que era primo de Barnabé, também estava junto. Lá em Chipre, encontraram um certo judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava junto com o procônsul Sérgio Paulo e desejava ouvir a palavra de Deus. Elimas, que era o nome grego do Bar-Jesus, procurava dificultar o procônsul a ter acesso à palavra. Paulo então ora e Elimas fica cego por algum tempo. O procônsul, vendo o que aconteceu, creu no Senhor. 4. Por que João Marcos abandonou a missão na cidade de Perge, da Panfilha? A Bíblia não diz a razão pela qual Marcos abandonou a missão. Alguns dizem que João Marcos sentiu saudades de casa. Outros dizem que João Marcos sentiu o peso da missão. 5. Por que Paulo sempre começava sua obra pela sinagoga judaica? Aí nós temos aqui Romanos 1,16, que diz: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E lá em Mateus 15:24 diz: E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, irmãos, por isso que Paulo ele entendia, que ao chegar a uma cidade ele deveria iniciar o trabalho de evangelização pelos judeus. Jesus se revelou primeiro aos judeus, mas ele não negligenciou os gentios. Jesus curou a filha da mulher cirofenícia e saiu para ministrar à mulher samaritana. Pergunta 6. Durante a primeira viagem de Paulo, o que aconteceu na cidade de Listra? Listra ficava a aproximadamente 150 quilômetros de Icônio. Em Listra, Paulo encontrou um homem assentado, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Paulo fixou os olhos nele e viu que o aleijado tinha fé para ser curado. Paulo disse em alta voz:
levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. A multidão, vendo o que aconteceu, disseram: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. Eles chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Tinha o templo de Júpiter na cidade, e o sacerdote de Júpiter queria sacrificar animais junto com a multidão por causa do ocorrido. Paulo diz para aqueles homens não fazerem isso, porque eles eram homens sujeitos às mesmas paixões. Paulo dizia que eles deveriam se converter, né, ao Deus vivo. 7. Após o término da primeira viagem, Paulo e Barnabé apresentaram um relatório para a igreja de Antioquia da Síria. Qual foi o teor desse relatório? Paulo e Barnabé ressaltaram a bem-sucedida evangelização dos gentios. Paulo e Barnabé não dão ênfase a números estatísticos e nem mencionam os períodos da missão. Para eles, o fato mais importante a ser relatado era o fato de Deus ter aberto os olhos dos gentios. Atos 14, 27 diz: E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. 8. Como os judaizantes receberam a notícia de que os gentios estavam se convertendo, os judaizantes eram cristãos judeus presos às antigas formas e cerimônias da lei de Moisés. Na cabeça deles, eles não podiam imaginar a fé cristã separada da nacionalidade judaica e do ponto de vista dos judeus. Para os judaizantes, antes de um gentio se tornar cristão, ele precisava se tornar judeu e observar a lei de Moisés. Paulo e Barnabé, obviamente, discordavam de tudo isso. 9. Por causa da conversão dos gentios, foi necessária a realização de um concílio em Jerusalém. Como foi essa reunião? A igreja de Antioquia submeteu o assunto à apreciação da igreja em Jerusalém. Nessa reunião, sob a liderança de Pedro e Tiago, eles ouviram o testemunho de Paulo para que os gentios fossem isentos quanto à lei mosaica. Paulo e Barnabé contaram como Deus salvou os gentios e operou maravilhas no meio deles. Pedro argumentou que Deus o usara também para levar salvação aos gentios, inclusive tendo confirmado a salvação deles pelo batismo com o Espírito Santo. Tiago tomou a palavra e concordou com Paulo. Os apóstolos presentes, bem como a maioria da igreja, votou em favor do parecer de Tiago. 10. O que ficou decidido no Concílio de Jerusalém? Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Pergunta 11. O que aconteceu no início da segunda viagem envolvendo João Marcos? Nessa segunda viagem, Barnabé queria levar o seu primo João Marcos. Paulo não concordou, pois João Marcos tinha se apartado do grupo desde a Panfilha. Houve uma contenda entre Paulo e Barnabé, e eles se separaram. Barnabé levou João Marcos para Chipre e Paulo escolheu Silas, que tinha vindo de Jerusalém, junto com Judas Barsabás, para acompanhá-lo nesta segunda viagem. Mais tarde, Marcos já está mais maduro e Paulo muda sua visão a respeito de Marcos. Colossenses 4, versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei. Não houve uma inimizade entre eles. Paulo, já idoso, escreve o seguinte, 2 Timóteo 4:11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério.
Pergunta 12. Paulo e Silas encontraram na cidade de Listra um outro companheiro que iria contribuir para a obra de Deus. Quem é este companheiro? Faça um breve comentário sobre ele. Seu nome era Timóteo. Aos olhos dos gentios, Timóteo era judeu porque sua mãe o criou no judaísmo, mas aos olhos dos judeus, o fato de Timóteo ser filho de um gentio incircunciso fazia dele um gentio. Assim, para regularizar a situação de Timóteo e para evitar escândalo para os judeus, Paulo ordenou a circuncisão de Timóteo. Para evitar que as pessoas achassem que Paulo estava retornando ao judaísmo, Paulo explicou para todas as igrejas por onde passava o acontecimento. 13. Paulo desejou ir para a Ásia Menor, pois lá ainda não tinha chegado o Evangelho. Por que Paulo não foi? Atos 16, de 6 a 8 diz: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não lhe o permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Eles tentaram ir para a Ásia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. A Bíblia não diz o porquê. Pergunta 14. Como o Evangelho entrou na Europa? Na cidade de Filipos não havia sinagoga. Assim, os apóstolos pregavam à margem do rio, onde costumavam fazer orações e falarem às mulheres que estavam ali reunidas. Uma dessas mulheres, Lídia, que negociava com púrpura, ouviu o Evangelho, creu e foi batizada. Os apóstolos se hospedaram na casa dela. Tudo isso aconteceu porque Paulo obedeceu uma visão que ele teve e partiu para a Macedônia. Filipos foi onde nasceu a primeira igreja na Europa e começou com uma mulher, Lídia. Pergunta número 15. Além da conversão de Lídia, quais foram os outros dois fatos importantes que aconteceram em Filipos? Primeiro foi a libertação da jovem com o espírito de adivinhação. A moça persistia em gritar atrás de Paulo e seus companheiros pelas ruas de Filipos, até que Paulo expulsou o espírito que a possuía. Os senhores da moça se revoltaram porque Paulo havia encerrado com o meio de vida deles. Com isso, arrastaram Paulo e Silas junto aos magistrados e os mandaram açoitar e prender. O segundo foi a conversão do carcereiro. O carcereiro tinha responsabilidade sobre os prisioneiros. Caso acontecesse alguma coisa, o carcereiro seria punido com a pena de morte. Essa foi a razão do seu quase suicídio quando imaginou que os prisioneiros haviam fugido. Em razão do terremoto, o cântico de Paulo e Silas, inspirado pelo Espírito Santo, fez com que os presos não fugissem. Por causa disso, o carcereiro questionou sobre a salvação. Tendo recebido a Cristo, o carcereiro leva os pregadores para a casa dele e todos daquela casa foram salvos. Finalmente, a pergunta 16, né? O que aconteceu na cidade de Tessalônica? Tessalônica era a capital da Macedônia. Era uma movimentada cidade comercial e tinha um porto que atraía grande comércio. Paulo, como de costume, começa indo à sinagoga. Converteram-se alguns membros da sinagoga e grande número de gentios piedosos. Depois disso, começaram as desavenças. Os líderes judeus, movidos de inveja, atiçaram uma multidão contra Paulo. Paulo precisou deixar a cidade às pressas. Naquela cidade morava Jason, que hospedou os pregadores. Os alvoroçadores da cidade assaltaram a casa de Jason, à procura dos pregadores. Como não conseguiram achar ninguém, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade. Jason prestou fiança para que ele, Jason, fosse solto. Amém, irmãos? Então aqui, né, nós encerramos aqui a parte 2 desse vídeo, né? Ainda teremos a parte 3. Espero que os irmãos tenham compreendido. Deixa eu só voltar aqui a
a tela normal, só um minutinho. Voltando aqui à tela normal, só um minutinho. Amém. Então, espero que os irmãos tenham compreendido, né, o estudo. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, né, é só deixar aí nos comentários, ou mesmo se os irmãos queiram fazer algum comentário do vídeo também. E caso você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like, né? E caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né? Nós temos aí diversos vídeos, né, de estudo da palavra do Senhor, que você pode estar aproveitando, né, para estar se alimentando mais da palavra do Senhor. Amém? Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final e fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.